partir dessa aula, examinaremos os momentos finais do ministério de Cristo de acordo com o Evangelho. São momentos marcantes e profundamente significativos para todos nós e para aquilo que cremos, para a fé cristã. Me refiro ao momento da crucificação, que vai falar da dor que Jesus Cristo sofreu no corpo e na alma. Também falaremos nas aulas que se seguem, falaremos a respeito do sepultamento, da ressurreição, da ascensão e, aleluia, falaremos também acerca da volta de Cristo. Nesta aula, portanto, estaremos examinando a crucificação. E não apenas o aspecto da crucificação em si, mas o que diz respeito ao sofrimento de Cristo. A obra redentora, a obra da salvação, ela envolveu um profundo sofrimento, uma profunda dor que Jesus Cristo experimentou tanto no corpo como na alma. E nós temos sempre enfatizado isto, que nós cremos em um Deus triuno, não em três deuses, não numa equipe de deuses, não em três pessoas separadas, mas, embora seja este o grande mistério da fé, nós ficamos com aquilo que a Bíblia nos relata, e a Bíblia nos fala do Deus triuno, o Deus que é eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas iguais em poder, honra e glória, igualmente onipotentes, igualmente oniscientes, igualmente onipresentes e inseparavelmente unidas em um Deus apenas. Como eu sempre digo, não adianta nós querermos compreender, entender como é que isso funciona. A tentativa de dar uma explicação final é sempre uma vaidade humana. É sempre a tentativa de colocar o oceano inteiro dentro de um pequeno copo ou de um pequeno recipiente. Nós não podemos colocar a infinitude de Deus, Deus que é infinito, numa mente finita. Mas devemos sim nos apegar àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a Bíblia nos ensina claramente isso. Primeiramente nos ensina que há um só Deus. Mas ao mesmo tempo nos ensina que o Pai é Deus, que o Espírito Santo, que é uma pessoa, não é uma energia, não, o Espírito Santo é uma pessoa com personalidade e características de pessoa, como veremos na aula seguinte. O Espírito Santo também é Deus e a Bíblia assim nos ensina. E a Bíblia nos fala a respeito da divindade de Cristo, como vimos na aula anterior. Então, quando nós falamos do sofrimento de Cristo, é importante que tenhamos isso em mente, que na cruz não foi apenas Jesus quem sofreu. Sim, quem estava ali pregado na cruz era Jesus. Era a natureza humana de Cristo. Era a natureza humana de Jesus que estava ali pregado, sangrando, sofrendo. Mas com Cristo sofria o próprio Deus. E isso faz com que nós vejamos a grandeza do amor de Deus para conosco. Nós veremos três aspectos do sofrimento de Cristo. Verificaremos primeiramente que este é um sofrimento que nos foi profetizado no Antigo Testamento. Examinaremos com cuidado e adequadamente o livro do profeta Isaías, capítulo 53, um sofrimento profetizado. Examinaremos também, a partir do Evangelho de Mateus, o sofrimento no corpo. Jesus Cristo sofreu no corpo de forma horrível, de forma terrível, dores inimagináveis.
E Jesus Cristo sofreu na alma. Sofreu na alma a maior das agonias, por amor de você, por amor de mim. Entender o sofrimento de Cristo é fundamental para entendermos a sua obra, entendermos o seu amor e para estarmos, então, em condição, motivados para anunciar o Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor, proclamarmos o Evangelho a todas as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Isaías, capítulo 53, nos fala a respeito do sofrimento de Cristo, o sofrimento da crucificação, esse sofrimento que foi profetizado por Deus muitos anos antes de acontecer. Nós lemos Isaías 53, que diz: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele. Como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez iniquidade, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a sua alma em oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O profeta Isaías, ele nos trata de uma forma especial acerca da profecia do Messias. E aqui nós vemos no versículo 11, que diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Essa expressão, o meu servo, o justo, é uma expressão que se refere ao Messias, se refere ao Salvador prometido, ao ungido de Deus. Esta palavra Messias significa exatamente isso, o ungido, aquele que haveria de ser enviado pelo próprio Deus para vir ao nosso encontro e para resgatar o homem. Isaías, ele nos fala a respeito da história de Jesus. Alguém disse que Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento. Então, você vê no livro de Isaías, Isaías profetizando que Jesus haveria de nascer, um menino seria nos dado, seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
nos fala que ele haveria de nascer de uma virgem. E aqui no capítulo 53, nós temos uma descrição precisa da crucificação de Cristo. Quando nós lemos esse texto, nos dá a impressão que quem o escreveu teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos, ver o sacrifício de Jesus. Mas aqui o que temos é Deus, por meio do Espírito Santo, inspirando Isaías vários séculos antes da crucificação de Jesus. E o texto ele nos fala a respeito do sofrimento de Cristo. Nos fala de Cristo como aquele que foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens. É o versículo 3 que eu estou lendo. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Olha o sofrimento de Jesus, o sofrimento do desprezo. Quantas vezes você sofre na sua vida? Nós sofremos quando, por um motivo ou por outro, nos sentimos desprezados. Jesus, ele foi desprezado. O que significa isso? Significa que o seu valor não foi reconhecido. Significa que as pessoas da sua geração não souberam acolhê-lo na sua condição de filho de Deus, na sua condição de Messias. Ele sofreu desprezo. Mais adiante, quando nós lemos a história da prisão de Jesus, e lemos ali relatos de pessoas cuspindo no rosto de Jesus. Que forma mais terrível de ser ofendido, de mostrar desprezo. Jesus foi desprezado. Ele foi rejeitado entre os homens. É algo que nós não temos nem como dizer para você imaginar, porque está muito além da nossa imaginação. Pensar no próprio Deus se fazendo homem, o Criador do universo, se fazendo um ser tão pequeno como eu e como você, vindo a esse mundo para pagar a nossa dívida, para quitar a nossa dívida diante do Pai e, mesmo fazendo isso, se esvaziando, como nós vimos, para assumir a forma de homem, ele experimenta então o desprezo e a rejeição. Jesus ele foi rejeitado pela sua própria família. Quando ele volta a Cafarnaum, e a cidade onde ele cresceu, e vai fazer milagres, diz a palavra de Deus que ele não pôde realizar ali muitos milagres, porque as pessoas o rejeitaram. E ele disse, não existe profeta sem honra, senão na sua própria terra. A rejeição por parte do próprio discípulo Judas, que caminhou com ele, e poderíamos aqui colocar vários outros aspectos, mas ele sofreu com a rejeição. E diz o texto, Jesus foi um homem, e é um homem que sabe o que é padecer. A palavra padecer significa sofrer angústia, suportar dor. Jesus sabe o que é suportar a dor. Jesus Cristo sabe o que é sofrer. E aqui diz o texto que certamente ele, o Messias, o Cristo, haveria de tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levar sobre si. Quando diz aqui que Jesus levou as nossas enfermidades, é algo que vai muito mais além dos aspectos que envolvem cura física. Nós cremos que Cristo, ele nos cura, né? Deus tem o poder para curar. Nós olhamos no Novo Testamento e vemos Jesus curando o leproso, curando o cego, realizando curas, etc.
Mas quando diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, se refere a algo ainda mais profundo. A pior de todas as doenças é a doença chamada pecado. É essa doença que nos contamina por dentro. É essa doença chamada pecado que faz com que nós tenhamos uma natureza caída. É por isso que você que conhece Jesus, ama Jesus, lê a Bíblia, ora, você e eu, nós estamos constantemente numa luta. Porque, por um lado, nós já temos a presença de Deus, já temos a presença do Espírito Santo, queremos agradar o coração do Pai, mas, por outro lado, nós temos em nós também a presença ainda dessa natureza pecaminosa que nos faz fazer aquilo que não queremos, que nos faz, às vezes, tomar atitudes, palavras que desagradam a Deus. Essa é a pior das doenças, é a doença que nos leva à experiência tão triste da morte. Mas Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aqui está o aspecto substitutivo do sofrimento de Cristo. Jesus Cristo, Ele sofreu porque Ele nos substituiu. Jesus Cristo estava ali na cruz nos substituindo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós não conseguimos imaginar a grandeza disto que em rápidas palavras Isaías está colocando, que a minha dor, que a sua dor, Jesus, Ele levou sobre si. E talvez você pense, mas mesmo assim a gente sofre tanto. E eu digo, o que seria da vida se Jesus já não tivesse tomado essas dores, as dores mais profundas? Possivelmente nós nem aqui estaríamos. Mas, por outro lado, nós muitas vezes sofremos porque nós retemos as dores, retemos os problemas e não confiamos. Jesus Cristo diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não sofra sozinho. São tantas coisas que acontecem. Talvez alguém ouvindo essa aula poderia falar, mas o professor não conhece a dor que eu estou passando. Da mesma forma que você não conhece a minha. Mas uma coisa eu conheço, Jesus Cristo. Ele sofreu, Ele veio levar sobre si as nossas dores. Ele foi oprimido, Ele foi humilhado, Ele foi aflito, Ele foi ferido de Deus, Ele foi oprimido, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Na cena da cruz, nós temos aquele momento quando os romanos querem tirar já Jesus da cruz e, como era costume da época, eles quebravam as pernas do crucificado e o lançavam numa vala, de maneira que, de uma forma ou de outra, ele ia acabar morrendo. Mas no caso de Jesus, havia uma profecia dizendo que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e um dos soldados que ali estavam, com uma lança, a ponta da lança tinha aí em torno, aí, digamos, de 20 a 40 centímetros, e diz o texto que aquela lança atravessou Jesus por dentro, os seus órgãos internos, quem sabe até o seu coração, foi traspassado. E depois, quando ele tirou a lança, saiu água misturada com sangue, o que mostrava que o corpo já estava realmente morto. Mas você já parou para pensar nisso? Que Jesus, ele deixou ser traspassado por uma lança. O próprio Deus foi traspassado. Isso significa que Jesus, ele é capaz de nos livrar
E Ele fez isso para poder nos livrar das nossas dores mais profundas. Não existe dor, não existe angústia que Jesus não possa ajudar você a vencer, a superar. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós poderíamos gastar aqui muito mais tempo examinando Isaías 53, mas eu gostaria que você compreendesse isso. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, entregue por nós. Esse fato foi profetizado desde o início. Aquele primeiro cordeiro que Deus lá no jardim matou e tirou a pele e cobriu Adão e Eva, já representava Jesus Cristo. O cordeiro que Abel ofereceu de acordo com a orientação, entendemos que ele havia recebido dos seus pais e do próprio Deus, representava a Cristo. Todos os cordeiros, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles representavam Jesus. E ainda que no Antigo Testamento as pessoas não conhecessem ainda a história de Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi entregue antes da fundação do mundo. E foi por causa do sangue de Jesus que cada um deles foi justificado. Quando alguém no Antigo Testamento, crendo na provisão de Deus, oferecia um sacrifício aos olhos de Deus, Deus olhava e via ali não o sacrifício de um animal, via ali a promessa que Ele havia feito de um Salvador que haveria de derramar o seu sangue para que tivéssemos vida. As pessoas sempre foram salvas pela graça, por meio da graça e através da obra redentora de Jesus Cristo, profetizada aqui em Isaías 53. Na próxima matéria, quando falarmos sobre a obra do Espírito Santo, nós voltaremos a esse ponto e você irá compreender melhor como que Jesus é o Cordeiro de Deus e que a sua crucificação, o seu sofrimento profetizado no Antigo Testamento é quem nos purifica de todo o pecado. Vamos, por aqui, vamos, 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 depressa, vamos, depressa, vamos, vai, depressa, por aqui, rápido, agora você, vamos.
Anda logo com isso. Levantar. Coloque a estaca. Soltem as cordas. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Se você é de fato o Messias, salve a si mesmo! Desça da cruz! Mostre os seus milagres! E Jesus foi crucificado entre dois ladrões, cumprindo assim a profecia que os profetas de Deus fizeram há centenas de anos. E uma placa foi colocada acima dele, que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Salve a si mesmo, se você é o Rei dos Judeus. Jesus Cristo padeceu, sofreu no corpo as mais terríveis dores. O sofrimento de Jesus no processo da sua crucificação é apresentado em todos os evangelhos e nós estaremos examinando a narrativa feita em Mateus. Mateus, capítulo 27. Abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura. Mateus, capítulo 27, do versículo 27 ao versículo 38, nos fala sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Mateus 27, 27 diz: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-no em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e na direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, vestiram com as suas próprias vestes, em seguida o levaram para ser
crucificado. Essa cena, ela é descrita após Jesus Cristo já ter sido açoitado pela guarda romana. Jesus Cristo aqui, ele já estava com a sua carne dilacerada, ele já estava aqui cumprindo a profecia de Isaías, que diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. A maneira com que este açoite era aplicado era de tal forma brutal e cruel que tinha como finalidade executar, ou seja, matar o condenado já naquele momento, para evitar todo aquele trabalho que os soldados teriam de levá-lo para o monte, para crucificá-lo, etc, etc. O açoite, ele era dado primeiramente não com um chicote ou algo comum, mas era aquele tipo de açoite com várias tiras, e no meio das tiras eram amarrados pedaços de aço, pedaços de osso e outros instrumentos cortantes, de maneira que ao bater, aquilo não apenas doía, mas literalmente arrancava pedaços da carne, cortava, machucava. Alguns historiadores e comentaristas dizem que quando Jesus recebeu 40 açoites, e os presos recebiam os açoites, alguns comentaristas dizem que algumas vezes os soldados faziam uma competição. Ao invés de apenas um soldado dar as 40 chicotadas, porque se fosse uma só pessoa, a primeira seria aplicada com toda a força, a segunda, lá as últimas ele já estaria cansado. Mas dizem que eles iam se revezando, cada chicotada sendo dada com a maior força que o indivíduo tinha. E foi isso que Jesus sofreu. Sofreu por mim, sofreu por você. Recentemente, o diretor Mel Gibson gravou o filme Paixão, que narra exatamente o sofrimento de Cristo, e há uma cena assim tão chocante, quando Jesus Cristo ele é dilacerado literalmente pelos soldados romanos. Jesus Cristo sofreu no corpo e depois colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E alguns comentaristas enfatizam o fato de que o próprio espinho já seria um tipo de espinho venenoso, capaz de, por si só, trazer ainda mais dor. Puseram um manto, imagina você com o corpo todo cortado, ainda colocarem um manto, uma roupa grossa. E depois de tudo aquilo, diz o texto, o conduziram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, e assentados ali, os guardas o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Veja só que o próprio texto diz que Jesus Cristo foi crucificado entre 2 ladrões. E há quem diga o seguinte, olha, Jesus Cristo ele sofreu, sim, sofreu, mas quantas outras pessoas sofreram? Nós temos na história da humanidade, infelizmente, tantos casos de tortura, de abusos, dores cruéis, né? A maldade do homem na sua maneira de desenvolver requintes de crueldade para provocar dor é algo
horrível de se pensar, mas nós devemos ter em mente que o sacrifício de Jesus Cristo, o seu sofrimento aqui descrito, ele tem o seu valor não simplesmente pelo fato de ter sofrido. O valor aqui do sacrifício está no fato de que os ladrões e todas as outras pessoas que já sofreram, mas todos nós fazemos parte de uma raça humana caída e pecadora. O grande diferencial de Jesus Cristo é que ele foi o único homem que pisou a terra, que aqui nasceu, que aqui viveu e que nunca pecou. Ele, Jesus Cristo, o próprio Messias, santo, perfeito, viveu uma vida de perfeição e santidade, agradou a Deus em tudo, cumpriu a lei no nosso lugar e, por amor de mim, por amor de você, se entregou ao sofrimento da cruz. E na cruz nós vemos que Jesus sofreu no seu próprio corpo as mais profundas dores, o processo de crucificação, cravos na mão, cravos nos pés, ficar ali, tudo isto foi algo profundamente doloroso. Mas ele fez isso por nos amar. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo sofreu profundamente na alma as mais profundas dores. O texto de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 39, nos traz aqui um relato que nos ajuda a pensar neste fato. No fato de que Cristo, ele sofreu não apenas no corpo, mas ele sofreu na alma. E é por isso que o Salvador, o Redentor, como nós já temos visto nessa matéria, ele necessariamente precisaria ser divino e humano. Humano para nos representar e sofrer no nosso lugar, e divino para poder suportar o peso da ira de Deus, o peso da sua própria ira, porque Jesus também é Deus. E Jesus sofreu não apenas no corpo, mas Jesus sofreu na alma, Jesus sofreu no espírito. E ao contrário do que algumas pessoas por aí falam, e esse é um problema, quando as pessoas falam as coisas e aquilo vai sendo repetido, as pessoas ouvem e começam simplesmente a repetir como se fosse uma verdade. Mas a verdade é a Bíblia, né? Então há quem diga que Jesus, depois que morreu, foi lá para o inferno. Isso não tem fundamento bíblico. O sofrimento de Jesus Cristo foi apenas na cruz. Ali foi o sofrimento de Jesus Cristo. E após a sua morte na cruz, ele já vai ao encontro do Pai, como nós veremos no momento apropriado. Mas aqui diz Mateus capítulo 27, versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou o filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª,
clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebido em vinagre, e colocando a ponta do caniço, lhe deu a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Veja só que esse texto ele descreve o profundo sofrimento de Jesus, não apenas no seu corpo, mas também na sua alma, na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração, na sua alma. Jesus sofrendo. Veja aqui que enquanto ele estava ali na cruz, lembra-se daquilo que nós já falamos sobre o estado de humilhação. O estado de humilhação é aquele momento no qual Jesus ele se esvazia, né? Em certo sentido, ele abre mão de usar todo o seu poder de Deus, ele se permite ter limitações, exatamente para que ele pudesse sofrer no nosso lugar. E diz aqui o texto que ele estava ali, e naqueles momentos de dor, de angústia, ainda ouvia blasfêmias, ouvia ainda palavras que vinham da boca dos religiosos, dos fariseus, mas que certamente eram inspiradas pelo próprio Satanás, que tinham como objetivo machucar, cortar. Palavras doem. As pessoas, às vezes, elas estão feridas e podem ser feridas através de palavras. E aqui, aqueles homens olham para Jesus e ainda desprezam. E falam: você não falou que era o Messias? Então sai da cruz. Salva-te a ti mesmo. Você salvou tanta gente, você não é o Salvador? Então comece a salvar você mesmo. Um Salvador que não consegue sair da cruz. Mas foi exatamente para isso que Jesus veio. Jesus Cristo veio para nos salvar através da cruz. Jesus Cristo nos salva não da morte, Ele nos salva através da morte, porque depois da morte nós temos a experiência da ressurreição, mas isso é matéria para outra aula. Jesus Cristo, Ele está ali, ouvindo, se sentindo desamparado pelo Pai. E aqui é importante que nós estejamos enfatizando algo que às vezes as pessoas fazem confusão. Algumas pessoas pensam que naquele momento Deus se afastou de Jesus. Alguns dizem que houve como que uma ruptura, separou-se de Jesus, porque sobre Jesus ali estava o peso do pecado. Deus não pode ter comunhão com o pecado. Claro, Deus não pode ter comunhão com o pecado, mas ali sobre Jesus não estava o pecado, estava o castigo pelo pecado. Quem estava sofrendo ali na cruz não era um Jesus pecador, mas era um Jesus santo, perfeito, que assumiu na cruz o peso do nosso pecado. Por outro lado, dizer que houve ali uma separação entre Deus, Pai, e o Deus Espírito Santo se separaram de Jesus, é criar um problema muito sério,
Porque nós não cremos em 3 deuses. Eu sempre falo e vou repetir isso o curso todo. Nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos em um Deus apenas. Há um só Deus. É assim que a Bíblia nos diz. Um Deus triuno. Um Deus que é único e ao mesmo tempo é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Pessoas distintas, mas iguais em poder, honra e glória. São distintas, mas ao mesmo tempo são um. E você que é pai, você que é mãe, você é capaz de imaginar ver seu filho sofrendo e não sofrer? Você é capaz de imaginar o Pai e o Espírito Santo no paraíso, em profunda alegria, enquanto Jesus está ali sofrendo na cruz? De maneira nenhuma. A Bíblia nos fala que Deus estava em Cristo e em Cristo estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus estava sofrendo as consequências do pecado. E Jesus, ele sofre na alma aquela quebra de comunhão. E eu digo mais, na sua alma, Jesus Cristo sofreu a dor de todos nós. Diz aqui que Jesus ficou na cruz da hora 6ª à hora 9ª, do meio-dia até as 3 horas da tarde, no nosso horário. E alguém pode perguntar, mas como que Jesus Cristo ficou 3 horas ali na cruz? É claro que ele sofreu antes, sendo chicoteado, etc. Mas como que 3 horas ali é suficiente para pagar o peso do pecado de uma humanidade inteira que sem Jesus sofreria por toda a eternidade? Exatamente por isso, o Salvador não podia ser simplesmente um anjo, como querem as seitas por aí. Não, Jesus precisava ser Deus. O Salvador tinha necessariamente que ser Deus, porque só Deus poderia suportar toda essa dor. E eu costumo dizer que Jesus sofreu não de forma extensiva, mas sofreu de forma intensiva. O que significa isso? É como se Deus pegasse a dor eterna de todos nós e fizesse, e comprimisse tudo aquilo em apenas algumas horas e fizesse Jesus Cristo sofrer. Jesus sofreu aquilo que eu sofreria na eternidade. Jesus sofreu aquilo que a humanidade sofreria durante toda a eternidade. E diz o texto que Jesus, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto não está falando que Deus se dividiu, que o Pai abandonou Jesus. O que o texto está falando é que Jesus Cristo sentiu. O texto aqui é uma descrição histórica de Jesus falando sobre o que ele estava sentindo. E por amor de você, por mim, Jesus sentiu a dor, o desespero, a angústia que é estar separado de Deus, que é estar separado do Pai. E ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E é muito interessante que o texto diz aqui: e Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito, entregou a sua vida. Os especialistas dizem que é impossível para uma pessoa crucificada ela conseguir gritar. Por quê? A própria dor, o próprio sofrimento, o peso do corpo comprimindo os pulmões fariam com que essa pessoa no máximo conseguisse dar um gemido. Mas o texto diz que Jesus gritou e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego a minha alma. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Jesus Cristo disse que ninguém tira
a sua vida. Porque Ele é Deus. Ele diz, eu é que pela minha própria vontade a entrego. Eu tenho poder para entregá-la e eu tenho poder para reassumi-la. E aqui o texto fala que o milagre foi tão grande que até o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, mostrando que agora a lei cerimonial, com todos aqueles sacrifícios, já tinha cumprido o seu papel. Tudo aquilo no Antigo Testamento era uma maneira de se falar de Jesus que haveria de vir, mas agora Jesus já estava ali. Então, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Diz aqui que muitas pessoas ressuscitaram e entraram na Cidade Santa. Vamos entender bem esse texto. Aqui não está falando que as pessoas elas ressuscitaram já com seu corpo glorificado e entraram no paraíso. E por que nós podemos dizer que não é isso? Porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. O primeiro a ressuscitar desta forma definitiva, como eu e você, um dia ressuscitaremos em Cristo para viver com Ele aqui em novos céus e nova terra. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dessa maneira. As pessoas que aqui ressuscitaram, creio, ressuscitaram assim como tantos outros descritos no Novo Testamento, melhor dizendo, né? Temos Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, morreram, ressuscitaram e depois vieram a morrer novamente. Mas aqui é só esse detalhe que fala aqui dessa ressurreição, dessas pessoas, é só para mostrar que era realmente Deus. E o próprio centurião, ele diz, olha, verdadeiramente este era filho de Deus. Um homem pagão reconhecendo aqui a divindade de Jesus. Jesus sofreu na sua alma a mais profunda angústia por amor de você, por amor de mim. A crucificação e o sofrimento de Cristo foi o tema desta aula. E nós vimos 3 aspectos importantes. Primeiramente, vimos que esse sofrimento ele já foi profetizado desde o Antigo Testamento e, em especial, ali em Isaías 53, que fala do sofrimento do Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Vimos, analisando a passagem de Mateus, capítulo 27, que Jesus sofreu no corpo as mais profundas dores e sofreu também na própria alma, no seu próprio espírito, sofreu as mais profundas angústias. Ele suportou ali a nossa dor. A cruz é a grande prova do amor de Deus para com cada um de nós.